Vamos lá, meus queridos, dando continuidade então a essa segunda parte, essa segunda etapa, percebam bem comigo aqui. Eu falei sobre cessão de direitos hereditários. É possível que você ceda, a partir do momento em que há a abertura da sucessão, você tem direito a uma determinada cota, tá? Um quinhão hereditário, então você pode fazer a cessão da sua cota hereditária, tá? É claro, a gente vai ver que existe aí um tempo, existe uma forma, existe um objeto, tá? O que não pode é você tentar celebrar um negócio jurídico envolvendo herança de pessoa viva. Em outras palavras, tentar fazer uma cessão de direitos hereditários, sendo que o autor da herança nem faleceu ainda. Porque aí é considerado pacta corvina ou pacto sucessório, tá? Então pode vir aqui comigo. Raquel, cessão de direitos hereditários. Então, a cessão de direitos hereditários, essa aqui, ó, tá ok. O que não pode é o pacto sucessório ou pacta corvina, tá? Esse aqui não pode. Então, vamos falar um pouquinho sobre a cessão de direitos hereditários. Eu já deixei, inclusive, algumas ilustrações para vocês aqui, ó. Na verdade, eu acho que eu apaguei desse aqui, mas eu vou montar com vocês então, tá? Eu pensei que tava aqui, eu acho que tá assim, gente. Não está... Deixa eu ver aqui, eu coloquei até uns... Não sei se ficou aqui meio perdido, gente. Acho que não ficou mesmo, não, tá? Mas vamos voltar aqui e eu vou mostrar para vocês o que a gente tem que saber sobre cessão de direitos hereditários. Primeira coisa, o direito à sucessão aberta, bem como... Então aqui, ó, o direito à sucessão aberta. O sujeito já faleceu. Bem como o quinhão de que disponha o co-herdeiro pode ser objeto de quê? Pode ser objeto de cessão por escritura pública. Então, existe uma parte aqui, uma formalidade. Os direitos conferidos ao herdeiro, vejam bem, os direitos conferidos ao herdeiro em consequência da substituição ou de direito de acrescer, presumem-se não abrangidos pela cessão feita anteriormente. Eu vou explicar, gente. Deixa eu manter aqui as anotações. Deixa eu só tentar fazer uma coisinha aqui, gente. Aqui, ó, é porque eu fui apagado, gente. Não, deixa eu voltar aqui. Cadê? Eu apertei algum botãozinho aqui, porque eu já tinha deixado pronto aqui pra vocês, ó. Não pode o pacta corvina. Coloquei até o jubileu aqui, que é um corvo, né? Ó, não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva. Isso seria o pacta corvina ou pacto sucessório. E aí, esse negócio jurídico, uma vez celebrado, ele é nulo, beleza? Olha aqui, gente, cessão de direitos hereditários. Primeira coisa, tempo. Raquel, quando é que eu tenho que fazer? Qual é o momento oportuno para fazer uma cessão de direitos hereditários? Primeiro, a partir da abertura da sucessão e antes da partilha, certo? Eu não posso fazer quando a pessoa não morreu ainda, que aí é o pacta corvina ou pacto sucessório. Existe uma forma? Sim. Como você está dispondo, tá? Como você está cedendo um direito, na verdade, um bem imóvel, a gente falou sobre isso. Se eu estou cedendo, tá, o meu direito à sucessão aberta, a minha cota hereditária, eu estou me desfazendo aqui de um bem imóvel, por força de lei. Então, eu preciso de que isso seja feito por meio de escritura pública. Vocês sabem que essas transações, os negócios em geral envolvendo os bens imóveis, eles são feitos por meio de escritura pública, né? Às vezes, a escritura pública é essencial, nos termos do artigo 108. Né, dependendo do valor do imóvel, mas aqui a gente precisa fazer a cessão de direitos hereditários por meio de uma escritura pública. Raquel, se você está cedendo um direito hereditário, precisa da outorga ou da vênia conjugal? Precisa, porque você está realmente dispondo aí de um bem imóvel, tá? Volta aqui comigo. Então aqui, Raquel, nesse caso específico, ó, a forma é escritura pública, tá? Depois, o objeto é uma cota ou quinhão hereditário, né? A cota hereditária ou quinhão hereditário, que o herdeiro possui ao tempo em que ele faz a cessão. Isso aqui é importante, tá? Isso, regra geral, você não pode, por meio da cessão de direitos hereditários, você não pode ceder um bem específico, um bem singularizado, a menos que você seja um legatário.
Raquel, eu já fui contemplada no testamento com um legado. Eu posso fazer uma cessão de direitos hereditários contemplando um bem específico, um bem individualizado? Pode, porque aí você é legatário. Agora, se for um herdeiro testamentário ou até mesmo um herdeiro legítimo, então o que você vai ceder é uma cota ideal, uma cota hereditária. Isso quer dizer, gente, que quando você cede, tá, o seu direito hereditário, tá, a sua cota hereditária, a pessoa que está adquirindo isso onerosamente, ela tem que entender que se trata de uma negociação, de um contrato, que é um contrato é o que, gente? Aleatório, é de risco. E isso quer dizer que eu, que sou a cessionária, não vou poder no futuro invocar vício redibitório, eu não vou poder invocar evicção, porque ele é um negócio aleatório. Você assumiu o risco. Então, olha o problema de você adquirir aí essas cessões de direitos hereditários, tá? Cessão de cotas hereditárias, tá? Então, a gente já sabe que o momento é a partir da abertura da sucessão, antes da partilha. Tem uma formalidade específica? Tem que ser por escritura pública, tá? Se você for casado e o regime não for o da separação absoluta, tem que ter outorga ou vênia conjugal? Tem, certo? Volta aqui comigo. Raquel, o objeto, então, não envolve bem específico, singularizado. Pode até colocar aqui, ó, exceto no caso de legados. Exceto no caso de legados. Beleza? O que mais? Raquel, tem direito de preferência? Se você está fazendo uma cessão de direitos hereditários onerosa, você tem... Lembra que eu falei para vocês que até a partilha, os herdeiros, eles estão numa situação de condomínio, né? Um condomínio eventual, pró-indiviso. Então, como vai se reger pelas regras de condomínio, se eu vou ceder a minha cota ideal, minha cota hereditária, tá? Onerosamente, eu tenho que dar a preferência para os demais co-herdeiros, tá? Então, há sim aqui o direito de preferência, que deve ser resguardado. Tranquilos até aqui? Então, volta. Olha o que temos aqui no código. Primeiro, os direitos conferidos ao herdeiro em consequência de uma substituição ou do direito de acrescer presumem-se não abrangidos pela cessão feita anteriormente, tá? Aqui, gente, olha que interessante que eu coloquei para vocês. Aqui eu coloquei o primeiro desenho. Deixa eu colocar até uma canetinha verde para ficar diferente, tá? Aqui, ó, imagina essa situação aqui. O sujeito faleceu e deixou 3 filhos. O filho 1, o filho 2 e o filho 3. O que aconteceu, gente? Aqui, tá? O filho 1, ele resolve passar a parte dele para um terceiro, que é o cessionário. O cessionário, ele assume uma situação de risco, porque se trata de um negócio jurídico aleatório. Então, o cessionário não pode invocar evicção, nem mesmo os vícios redibitórios, tá? E aí, lembra, se eu estou fazendo uma cessão onerosa, então, se é oneroso, coloca aqui, ó, o sinalzinho do R cifrão, então eu tenho que dar a preferência para os demais co-herdeiros, tá? O código mesmo diz, gente, ó, o co-herdeiro não pode ceder a sua cota hereditária a uma pessoa estranha à sucessão se outro co-herdeiro a quiser tanto por tanto. Então, aqui é o direito de preferência, de prelação ou de preempção. Todas as expressões sinônimas, tá? O co-herdeiro a quem não se der o conhecimento da cessão poderá depositar do preço haver para si a cota, né? Adjudicar, cedida a estranho, se o requerer até 180 dias após a transmissão. Normalmente, fala-se em 180 dias da ciência, né, dessa transmissão. Sendo vários os co-herdeiros a exercer a preferência, entre eles se distribuirá o quinhão cedido na proporção das respectivas cotas hereditárias. Beleza. Aí, vem aqui para o nosso desenho. Eu fiz aqui um esqueminha falando do direito de preferência e falando do risco assumido pelo cessionário. Aí, olha aqui, gente, o que aconteceu? Raquel, quando eu fiz a cessão de direitos hereditários, tinham 3 filhos, filho 1, filho 2 e filho 3. Raquel, eu iria receber, aqui, ó, na hipótese 1, quando eu fiz a cessão, eu ia receber 1/3, porque a gente ia dividir a herança por 3. Só que, posteriormente à cessão, então assim, gente, eu cedi 1/3 para X. Posteriormente, o meu irmão 3, que é o filho, ele renunciou. Então, a parte dele vai acrescer os demais. Então, na verdade, eu vou receber metade e o irmão 2, né, o F2, vai receber metade. Em outras palavras, Raquel, quando eu faço a cessão de direitos hereditários,
eu tô cedendo aquilo que eu tinha no momento da cessão. Se posteriormente, em virtude do direito de acrescer, de uma substituição, enfim, se a minha parte a receber é maior, ela não presume-se embutida na cessão que eu fiz. Ou seja, se eu ia receber 100 e estou recebendo 150, eu só sou obrigada a passar para a pessoa 100. Os outros 50 são meus. A menos que na cessão de direitos hereditários haja uma previsão expressa, dizendo é 100 ou qualquer outro valor que for acrescido, que for acrescentado. Aí beleza, tá? Fora isso, a parte que é aumentada, tá? Ela não entende-se abrangida aí na cessão que foi feita anteriormente, tá? Vem comigo. O que mais aqui que o código diz, gente? Aqui, ó, é ineficaz a cessão pelo coerdeiro de seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança considerado singularmente. Lembra que eu falei? A ideia é você ceder cotas hereditárias, quinhões, e não bens específicos. Repito, a menos que você seja um legatário. Agora, é também ineficaz a disposição sem prévia autorização do juiz da sucessão por qualquer herdeiro de um bem componente do acervo hereditário, pendente à indivisibilidade, tá? A gente vai observar que é possível você ceder bens específicos, tá? Se houver a anuência dos demais, tá? E também o que, gente? Com a autorização judicial, tá? Então aqui, esse é o Instituto da Cessão de Direitos Hereditários. Tranquilos aqui, né? Então, Raquel, eu estou cedendo aquilo que eu tenho no momento que eu faço a cessão. Se houver um acréscimo, ele não está automaticamente embutido. Tem que lembrar que o cessionário está numa posição ruim, uma posição de risco. É a mesma coisa, gente, de adquirir, sabe o quê? Bem de inventário, tá? É claro, às vezes você pede uma venda antecipada, aí tem o crivo do juiz, beleza. Mas, gente, sabe por que cessão de direitos hereditários pode ser uma furada? Porque imagina, eu tinha 100 mil para receber. E eu cedi essa minha cota, né? Eu cedi a cota onerosamente. Dei a preferência para os outros coerdeiros, eles não quiseram exercer. E aí o quê? Aquela pessoa tá aguardando receber aquela cota. Aparece uma dívida que ninguém sabia. E a dívida consome todo o acervo hereditário. Então eu, que sou a cessionária, saio no prejuízo. Eu não posso alegar evicção. Tá? É um negócio jurídico aleatório. Então aqui pode ser que não exista nada a receber. Tá? Eu cedi uma cota e no final das contas aparece um credor do falecido e aí consome-se todo o acervo hereditário. Só lamento para o cessionário, tá? Por isso que eu tratei aqui como sendo um negócio jurídico aleatório. Certo até aqui? Volta. Então eu coloquei aqui, falamos sobre o direito de preferência em caso de cessão onerosa, tá? Quando a cessão for onerosa. E aí, né, a questão da escritura pública. Esses são os dispositivos que tratam aí da cessão de direitos hereditários, ok? Aí eu coloquei para vocês aqui, ó, a questão do alguns julgados, esse aqui 2009, do nosso TJDFT, tá? Depois, a gente tem aqui, ó, o que mais? Embargos de terceiro, esse julgado vale a pena dar uma lida, ele é bem interessante, tá? Embargos de terceiro, cessão de direitos hereditários, bem determinado, ausência de uma nulidade, negócio jurídico válido, eficácia condicionada que não impede a transmissão da posse. A cessão de direitos hereditários sobre um bem singular viabiliza a transmissão da posse, que pode ser objeto de tutela específica na via dos embargos de terceiro. É um julgado interessante porque ele envolve tema tanto aqui da parte de sucessão, né, que é a cessão de direitos hereditários, como também o Instituto dos Embargos de Terceiro, tá? Vale a pena dar uma lida e ele é um julgado de 2020, tá? Raquel, sobre a cessão de direitos hereditários, eu acho que tá bem tranquilo, né? Eu coloquei aqui os dispositivos legais para vocês. Eu creio que eu tenha apagado alguma coisa aqui. Deixa eu só confirmar aqui, gente. Temos o artigo 1793. Eu tinha outras observações que eu tinha feito. Não sei se ficou em outro bloquinho de slides. Mas aí deu para entender pelo nosso desenho, né? Quando há um acréscimo e também a questão do direito de preferência, tá? Deixa eu só confirmar aqui com vocês. Cadê? Ó, cessão de direitos hereditários. Eu coloquei aqui para vocês desde o artigo 1793 até o artigo 1795. É isso mesmo, gente. Tá? É isso mesmo. Porque a partir do artigo 1796, ele fala algumas coisas sobre a parte processual do inventário, né? Ó, 1796, por exemplo, ele diz aqui
Eu tô com meu código aqui, tá? 1796. No prazo de 30 dias, a contar da abertura da sucessão, instaurar-se o inventário do patrimônio hereditário perante o juízo competente no lugar da sucessão para fins de liquidação e quando for o caso de partilha. Ele fala que você tem o prazo aí de 30 dias a contar da morte do sujeito para promover a abertura do inventário, né? Na verdade, esse não é o prazo que vale, tá? O prazo aqui, ele fala que são 30 dias. E o CPC de 2015 fala de um prazo de 60 dias. Tá? E dizendo que os estados podem, inclusive, fixar uma multa, caso você não promova o inventário nesse prazo. Então, acaba prevalecendo o prazo processual, porque se trata de procedimento, tá? Depois eu vou até ajustar e colocar para vocês também, ok? Embora a gente não vai fazer uma análise procedimental nas aulas de civil, tá bom? Gente, aceitação e renúncia de herança. Vamos evoluir. Os artigos são só esses mesmos, tá? Então, Raquel, aceitação e renúncia. Gente, a aceitação e a renúncia, elas são manifestadas posteriormente. Por quê? Porque quando o sujeito falece, há uma transmissão automática. Repito, quando o sujeito falece, há uma transmissão automática do seu patrimônio. Então, aqui, quando o sujeito falece, haverá uma transmissão automática do seu patrimônio para os herdeiros legítimos e testamentários. E aí eu falei para vocês, em outro momento, às vezes eu nem sei que meu parente faleceu e o patrimônio dele já foi transmitido para mim. Em um momento posterior, os herdeiros, eles vão dizer se eles aceitam ou não. A regra, gente, é a aceitação. Na dúvida, a gente entende que o sujeito aceitou. A renúncia é uma exceção. E a renúncia, ela tem que ser manifestada de maneira expressa, tá? A renúncia tem que ser expressa, tá? Inclusive, a gente vai ver que existe uma formalidade. Ou é termo judicial nos autos, ou é por meio de instrumento público também. E aí, o que acontece, gente? Quando você manifesta lá na frente que você aceitou, que você renunciou, a aceitação e a renúncia, ela tem eficácia retrooperante. Retroage a data da abertura da sucessão. Detalhe, eu também não posso aceitar estabelecendo, gente, um termo, estabelecendo uma condição. A aceitação, ela é pura e simples. E é um ato também irrevogável e irretratável, certo? Essas são informações bem pontuais, tá? Vamos enfrentar agora as peculiaridades da aceitação e da renúncia. Pode vir aqui comigo. Gente, eu tô deixando a janela aberta, como eu disse pra vocês, eu tô evitando ar-condicionado, só que esse horário agora que eu tô gravando, tem as crianças, né, de férias, gritando no condomínio. Então, volta e meia, vocês vão ouvir esses barulhinhos aí, tá bom? Ó, coloquei um esqueminha que eu encontrei aqui no Google, bem interessante, né, aceitação e renúncia. Olha que interessante, o herdeiro, ele pode renunciar e ele pode aceitar, tá? Se ele aceita, torna-se definitiva a transmissão da herança ao herdeiro, desde a abertura da sucessão. Por quê? Porque tem uma eficácia retroativa, tá? Aí, olha que interessante. Se o herdeiro morre antes de aceitar, o direito de aceitar, né, o poder passa aos herdeiros do falecido. Outra coisa, tanto a aceitação como a renúncia são atos, né, de manifestação de vontade pura e simples, são irrevogáveis e irretratáveis, tá? Integrais. A aceitação, ela pode ser expressa, ela pode ser tácita e ela pode ser presumida, tá? Agora, já a renúncia, né, a transmissão tem-se por não verificada. Na renúncia, a renúncia deve constar expressamente de instrumento público ou termo judicial nos autos, tá? Enquanto que a aceitação pode ser expressa, tácita e também presumida, vou colocar aqui, pode ser presumida também. Eu vou enfrentar isso com vocês. Presumida. 3. Né? Então, ela pode ser expressa, tácita ou presumida. Por outro lado, a renúncia, né? Ela tem que ser expressa, tá? Se o herdeiro for casado e ele quiser renunciar à herança, né? Se o herdeiro for casado, ele precisa de autorização do cônjuge para renunciar, salvo se casado no regime da separação absoluta, tá? Ou convencional de bens. Gente, não se admite a renúncia, tá? Quando a finalidade for prejudicar os credores. Nesse caso, pode o credor, mediante autorização do juiz, aceitá-la em nome do renunciante, desde que habilitados no prazo de 30 dias ao conhecimento da renúncia, né? Após o pagamento da dívida, prevalece a renúncia quanto ao remanescente, que será devolvido aos demais herdeiros. Fiquem calmos que eu vou, né? Isso aqui é um resumão que eu achei bem interessante, tá? É um mapa mental. Aí, olha que interessante. Aceita a herança
torna-se definitiva a sua transmissão ao herdeiro desde a abertura da sucessão. A transmissão tem-se por não verificada quando o herdeiro renuncia à herança. Beleza. Deixa eu ver se eu coloquei esquema aqui. Não coloquei não, mas eu vou colocar. Deixei até a telinha branca aqui. Olha que interessante. O sujeito, Raquel, ele faleceu. Então, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar. Eu vou usar essa telinha branca aqui. Cadê, gente? Olha lá. Esse sujeito, ele faleceu. Faleceu. Aqui é o momento de abertura da sucessão. Então, o seu patrimônio em sentido amplo é transmitido aos seus herdeiros legítimos e testamentários. É o que a gente chama de delação sucessória, tá? Delação sucessória. Então, aqui, gente, esses herdeiros, eles vão manifestar posteriormente se eles aceitam ou não. Então, os herdeiros vão manifestar aqui, ó, a aceitação ou mesmo a renúncia. E aí, esses atos de aceitação e renúncia, tá? Eles têm eficácia retrooperante. Efeito como se eles tivessem manifestado tanto a aceitação como a renúncia no momento da abertura da sucessão. Então, é o chamado efeito retrooperante. Efeito retrooperante, ok? Então, aqui a gente tem o princípio da Sezine. Aqui é essa transmissão automática, essa delação. Existe aí uma delação sucessória, tá? E aí, lembra que esse momento aqui do falecimento, sujeito faleceu, aqui nós temos a abertura da sucessão. A abertura da sucessão, ok? Esse é o nosso esquema. Volta comigo. Aqui, ó, a aceitação da herança, quando expressa, ela é feita por meio de declaração escrita, tá? Quando ela for expressa. Quando tácita, há de resultar tão somente de atos próprios da qualidade de herdeiro. Não exprimem a aceitação de herança os atos oficiosos, como o funeral do finado, os meramente conservatórios ou os de administração e guarda provisória dos bens, tá? Então, assim, gente, como é que eu sei que ele aceitou a herança? Ele procurou um advogado, ele deu uma procuração, né? Inclusive até pediu para ser inventariante. Então, essa conduta não é uma conduta de quem não quer a herança, é de quem tá aceitando, tá? Volta comigo. Olha o esqueminha que eu coloquei. A aceitação ou adição da herança, aditio hereditatis, é um ato jurídico unilateral que tem natureza não receptícia, tá? Então, ó, ato jurídico unilateral, puro e irrevogável, irretratável. A aceitação pode ser expressa, a aceitação pode ser tácita, quando, né, a conduta é de quem aceitou, e presumida, tá? Gente, presumida, nós temos a hipótese aqui, ó. Quando o herdeiro prejudicar os seus credores renunciando à herança, poderão eles, com autorização do juiz, aceitá-la em nome do renunciante. Então, é uma aceitação feita por um terceiro. A habilitação dos credores se fará no prazo de 30 dias seguintes ao conhecimento do fato, né? Ao conhecimento da renúncia. Pagas as dívidas do renunciante, prevalece a renúncia quanto ao remanescente, que será devolvido aos demais herdeiros, tá? Então, aqui, ó, aqui eu tenho uma renúncia como manifestação de fraude contra credores. Por isso que outra pessoa pode aceitar no lugar do renunciante.
Então, é uma aceitação feita por um terceiro, tá? Aí, gente, detalhe, né? Olha que interessante isso aqui. Deixa eu ver se tem esse dispositivo aqui. Deixa eu voltar. Olha lá. Não importa, eu já sei o que é uma aceitação expressa. A aceitação expressa, ela vai ser feita por meio escrito. A aceitação tácita depende da minha conduta, do meu comportamento. E aí, olha que interessante. Não importa igualmente a aceitação, a cessão gratuita, pura e simples, da herança aos demais coherdeiros. Se eu faço uma cessão, tá, pura e simples da herança aos demais coherdeiros, na verdade eu não estou aceitando a herança. Eu estou renunciando, tá, ao monte. A renúncia da herança deve constar expressamente de um instrumento público ou de termo judicial nos autos. Então, ela exige maiores formalidades. Aqui eu tenho formalidade. Beleza? O interessado em que o herdeiro... Olha que interessante isso aqui. O interessado em que o herdeiro declare se aceita ou não... Imagina que tem um credor de olho. Ele descobriu que o devedor dele recebeu herança. Então, o interessado em que o herdeiro declare se aceita ou não a herança, pode, 20 dias após aberta a sucessão, requerer ao juiz um prazo razoável, não maior do que 30 dias, para nele se pronunciar o herdeiro, sob pena de se haver a herança por aceita. Então, aqui, gente, o silêncio implica em aceitação, né? A parte interessada pede para o juiz para comunicar o herdeiro, para que ele se manifeste num prazo não maior do que 30 dias, se ele aceita ou não, e se ele ficar em silêncio, o silêncio é tido como aceitação. Aqui é a modalidade presumida. Presumida. Aqui é a aceitação presumida, ok? Então aqui, gente, a aceitação presumida, aqui o silêncio, quem cala consente, tá? Nos termos do artigo 1807. Então, deixa eu colocar aqui. Presumida, 1807. Raquel, a aceitação, ela pode ser dada, manifestada pelo herdeiro, por um terceiro. Lembra que ele pode aceitar no lugar do renunciante? Né? Então, o terceiro, naquele caso já de fraude contra credores, né? Então, aqui, ó, o herdeiro pode aceitar, o terceiro, e aqui, ó, cadê? Se tá aqui nesse aqui. Uma coisa importante, não se pode aceitar ou renunciar à herança em parte, por isso que o ato é integral, sob condição ou sob termo. É uma manifestação pura e simples, tá? Aí, ó, o herdeiro a quem se testarem legados pode aceitá-los renunciando à herança, ou aceitando-a repudiá-los. Então, eu posso aceitar a herança e não querer o legado, tá? Isso aqui não é aceitar, gente, não é renunciar ou aceitar em parte, tá? Você tem aqui títulos diferentes. Então, o herdeiro chamado na mesma sucessão a mais de um quinhão hereditário, sob títulos sucessórios diferentes, pode livremente deliberar quanto aos quinhões que ele aceita e o que ele renuncia. Então, às vezes, além de ser uma herdeira necessária, eu também sou uma herdeira testamentária. Eu não quero a parte testamentária, mas eu quero a legítima. Beleza? Porque você está tratando aí de títulos sucessórios distintos, ok? Vem comigo. Olha aqui o dispositivo. Falecendo o herdeiro antes de declarar se aceita a herança, o poder de aceitar passa aos seus herdeiros, né? Passa-lhe aos herdeiros, a menos que se trate de uma vocação adstrita a uma condição suspensiva ainda não verificada. Então, aqui é a aceitação, aqui, ó, aceitação manifestada pelos herdeiros, a aceitação pelos herdeiros, a aceitação pelos herdeiros do herdeiro falecido. Do herdeiro falecido. Ok? Os chamados à sucessão do herdeiro falecido, antes da aceitação, desde que concordem em receber a segunda herança, poderão aceitar ou renunciar à primeira, tá? Olha que interessante, gente. Na sucessão legítima, a parte do renunciante acresce a dos outros herdeiros da mesma classe.
e sendo ele o único desta, devolve-se aos da subsequente, tá? Ninguém pode suceder representando, olha aqui, representando um herdeiro renunciante. Se, porém, ele for o único legítimo da sua classe, ou se todos os outros da mesma classe renunciarem à herança, poderão os filhos vir à sucessão por direito próprio e por cabeça, tá? Gente, eu vou explicar isso aqui para vocês, tá? Já vimos que o ato de aceitação e de renúncia são irrevogáveis. E aí eu quero que vocês entendam que na renúncia não se gera direito de representação. Eu vou precisar fazer aqui algumas ilustrações, tá? Pode voltar comigo aqui. Olha que interessante, sobre renúncia. É um ato jurídico unilateral, puro e irrevogável. Deve ser sempre expresso mediante instrumento público ou termo judicial nos autos, tá? Pode ser firmada por advogado com poderes específicos para renunciar à herança, sendo que esses poderes estão constando também de um instrumento público, tá? Raquel, posso fazer uma renúncia prévia à herança antes mesmo da pessoa falecer? Não. A renúncia ela vai ser manifestada após a abertura da sucessão, tá? Tem que ter outorga ou vênia conjugal, ok? Por se tratar, eu estou renunciando aqui a um bem imóvel por força de lei, certo? Então, renúncia à herança. Temos aqui, gente, a aceitação, né? E temos a renúncia. Olha que interessante, coloquei para vocês aqui. O ato de renúncia à herança deve constar expressamente de instrumento público ou termo nos autos, sob pena de invalidade. Daí se segue que a constituição de um mandatário para a renúncia à herança deve obedecer à mesma forma, não tendo a validade a outorga por instrumento particular. Então, se o advogado vai renunciar por mim, eu tenho que dar poderes para ele, para tanto, e esses poderes devem estar também no instrumento público, tá? Não vale instrumento particular. O que mais aqui, gente? Vamos falar um pouquinho sobre essa renúncia. Coloquei julgados. Aquele que renuncia à herança não tem legitimidade para pleitear eventual nulidade de um negócio jurídico que envolva um dos bens que integram o patrimônio do decujus. Gente, renunciou é como se a pessoa nunca tivesse existido. Então, anota, na renúncia não se gera direito de representação. Como é que pode Raquel, eu vou representar alguém que nem existe? Eu não posso representar alguém que renunciou. Percebam, vem comigo aqui. Eu não sei se... Aqui eu deixei alguns julgados, mas olha que interessante. Antes de eu falar das classificações, tá? Imagina o seguinte. Raquel, esse sujeito, ele deixou 3 filhos. Filho 1, filho 2 e filho 3. Certo? O que acontece, gente? Esse filho aqui também tem filho, que é o neto. Considerando aqui, o parente que tá aqui na parte superior, tá? O que faleceu? O João. O João faleceu. Aqui é o neto do João. E aqui são os filhos. Raquel, os mais próximos excluem os mais remotos, salvo o direito de representação. Só que o quê? Gente, não existe direito de representação na renúncia. Então, Raquel, ele deixou um patrimônio de 300 mil, sem testamento e sem dívidas. Então, se ele renunciou, aqui, o F1, que é o filho 1, ele renunciou. Quem renuncia é como se nunca tivesse existido. Então, você não pode dizer que o neto sobe para receber no lugar dele, porque não existe direito de representação na renúncia. Então, ele nunca existiu. Esquece essa parte e você vai dar herança apenas para os outros filhos, tá? Então, aqui vai ficar 150 e 150, tá? Agora, cuidado, cuidado. Se esse sujeito aqui, que é o João, ele faleceu, ele deixou o filho 1, ele deixou o filho 2, ele deixou o filho 3. Mas ele também tinha neto. Neto 1, neto 2 e neto 3. Raquel, os mais próximos excluem os mais remotos, salvo o direito de representação quando houver. Ok. Então aqui, gente. Deixa eu pegar aqui uma outra cor. Amarelo não dá, né, gente? Deixa eu melhorar aqui, porque o amarelinho não vai ficar bom, não. Vamos colocar esse azulzinho aqui. Esse aqui, ele apresentou a renúncia. Renunciou. Esse filho aqui, ele foi declarado indigno por sentença que transitou em julgado. E esse aqui é pré-morto. Raquel,
não tem ninguém na categoria dos descendentes de primeiro grau apto a receber a herança. Não tem ninguém aqui na categoria dos descendentes de primeiro grau. Então, a gente vai para os descendentes de segundo grau. Então, aqui, se ele deixou um patrimônio de 300 mil, vai ficar 100 para cada neto. E, nesse caso, eles não estão recebendo por representação, tá? Eles estão recebendo por direito próprio ou por cabeça. Então, pode anotar. Aqui, eles estão recebendo por direito próprio. Deixa eu colocar bonitinho aqui. Por direito próprio, também chamado, estão recebendo aqui por cabeça. Certo? Raquel, mas coloca um outro exemplo aí para eu poder entender melhor. Eu disse que não há direito de representação na renúncia, ok? Imagina aqui, ó, o nosso amigo João faleceu, o patrimônio é de 300 e ele deixou aqui o filho 1, o filho 2 e o filho 3. Gente, imagina o seguinte, esse filho aqui, ele é pré-morto e ele tem um neto, que é o neto 2. Esse aqui, ele renunciou. Mas ele tem um filho, que em relação a João é o neto. Neto 1. Beleza? A grande questão aqui, a grande pergunta. Tem alguém aqui apto a receber na categoria dos descendentes de primeiro grau? Olha aqui, um renunciou e o outro é pré-morto. Raquel, entendi. Esse aqui renunciou e esse aqui é pré-morto. Tem alguém apto a receber? Tem, o F2. Então, eu continuo na categoria dos descendentes de primeiro grau. Então, volta aqui, eu continuo nessa categoria de descendentes, tá? Aqui, ó. Raquel, tem um apto a receber. Só que no caso de pré-morte, de indignidade e de deserdação, eu tenho direito de representação. Então, o N2, ele pode subir para receber o lugar do F3. Exatamente aquilo que o F3 receberia. Como na renúncia, gente, não tem direito de representação, você ignora essa posição aqui. E aí, então, a herança é dividida por 2. 150 e aqui 150. Só que aí, o F2 estaria recebendo os 150 por direito próprio ou por cabeça. Esse aqui é o F2, tá? E o N2 está recebendo os outros 150, mas ele está recebendo por estirpe ou por representação. Por estirpe. Por quê? Porque vai existir o direito de representação em caso de pré-morte e em caso de indignidade ou deserdação. Tudo bem? Lembra, essa hipótese foi diferente porque não tem ninguém aqui apto a receber. Tem indigno, tem pré-morto e tem renunciante. Então, a gente sai da categoria dos descendentes de primeiro grau e vamos para os descendentes de segundo grau, ok? Agora, aqui não. Aqui sobrou pelo menos um apto a receber nessa categoria. Então, F2. E, em caso de pré-morte, indignidade ou deserdação, eu tenho direito de representação. Então, o descendente do F3 sobe para receber no lugar. Concorda comigo? Aqui eu tenho, tá recebendo um descendente de primeiro grau e um descendente de segundo. Isso aqui só vai acontecer, gente, quando eu tiver... Opa, cadê? Isso só vai acontecer quando eu estiver diante do direito de representação. Porque, normalmente, se você tem aí herdeiros de graus diferentes, eles não vão receber. Porque os mais próximos excluem os mais remotos, os mais distantes, salvo o direito de representação, que permite que alguém que está embaixo suba para receber no lugar daquele que ou é pré-morto, ou é indigno, ou deserdado. Não existe direito de representação na renúncia. Gravem isso, tá bom? Volta comigo. Raquel, entendi. Aí, a renúncia, aqui, gente, é mais uma questão acadêmica, tá? A renúncia... ela é abdicativa.
tá? A renúncia propriamente dita é aquela renúncia pura, a renúncia abdicativa. Se eu tô renunciando, eu sei que a minha parte vai pro monte, vai pros outros, tá? Então, a renúncia propriamente dita é aquela que eu tô saindo de cena e a minha parte vai acrescer o dos outros, tá? Agora, é possível a renúncia translativa? Ah, eu quero renunciar a minha parte em favor da minha mãe. Você não está renunciando em favor da sua mãe. Você está aceitando a herança e você está cedendo para sua mãe. Então, aqui a gente tem a bitributação. É uma aceitação seguida de uma cessão, tá? Volta aqui. Então, ó, renúncia mesmo, só existe a abdicativa, que é aquela renúncia da herança em prol do monte. A chamada renúncia translativa ou in favorem, ela na verdade é uma aceitação, ela não é uma renúncia propriamente dita, ela é uma aceitação seguida de uma cessão. Então, ó, enunciado 575 da 6ª Jornada de Direito Civil, concorrendo herdeiros de classes diferentes, a renúncia de qualquer deles devolve sua parte aos que integram a mesma ordem dos chamados a suceder. Certo? Lembra, essa aqui, gente, não é considerada renúncia. Aqui é mais uma consideração doutrinária, né? Que aqui, na verdade, é uma aceitação, eu aceito, seguida de uma cessão, né? Ou de uma doação, tá? Uma cessão gratuita, tá? Então, aqui não é considerado renúncia, e aqui você vai ter o tributo, o ITCD, né, da morte, do falecido para o herdeiro e do herdeiro para o quê, gente? Para a pessoa que ele quer beneficiar. Então, a gente tem a bitributação, beleza? Volta. Raquel, entendi. Aqui eu coloquei para vocês, né, gente, olha essa partezinha aqui, ó. Deixa eu colocar, eu vou explicar esse dispositivo aqui. Aqui, ó. Que ele diz assim, o herdeiro a quem... Não, não é esse aqui, não. Deixa eu voltar. Aqui, ó. Quando o herdeiro prejudicar os seus credores, renunciando à herança, poderão eles, com autorização do juiz, aceitá-la em nome do renunciante, tá? Então, aqui a gente tem uma verdadeira aceitação por parte de um terceiro interessado. E aí ele diz, pagas as dívidas do renunciante, prevalece a renúncia quanto ao remanescente, que será devolvido aos demais herdeiros. Então, ó, analisa aqui comigo. Raquel, tem esse sujeito, vamos colocar aqui, gente, que é o João. O João faleceu e aí ele deixou filho 1, filho 2 e filho 3. Gente, cada um estaria recebendo aí 100 mil, tá? Ele deixou um patrimônio aí, é 1/3, né? Só que esse aqui, gente, resolveu renunciar, prejudicando os credores. Renúncia, ok? E aí, o credor aparece. O credor de F1. Ele não quer agora aqui, gente. Oh, meu Deus. Aqui, ó. O credor de F1 tem uma dívida de 40 mil para receber. Então, ele vai aceitar no lugar de F1, ele vai receber os 40, só que o quê, gente? Ele não tinha direito a 100? Ficou sobrando quanto? Raquel, pago o credor do renunciante, sobrou 60 mil. Como ele renunciou, a renúncia vale, tá? Aí, eu vou repassar essa parte para os demais. Vai ficar 30 mil, né? Para cada um, da cota que era do renunciante. É isso aqui que está sendo dito nesse dispositivo aqui, ó. Pagas as dívidas do renunciante, prevalece a renúncia que ele manifestou quanto ao remanescente, que será devolvido aos demais herdeiros, ok? Então, aqui, muito, muito importante, lembra, na renúncia, você não gera direito de representação. Gente, o herdeiro renunciante é como se ele nunca tivesse existido. Tranquilos até aqui? Então volta comigo. O que mais que a gente tem que falar aqui? Eu vou quebrar em 2 bloquinhos, tá? A gente vai fazer esse bloco agora. E agora, o último bloco dessa aula 16, nós vamos falar sobre a petição de herança e vamos falar também sobre o Instituto da Indignidade e da Deserdação. Tô esperando vocês.